Fala pessoal, beleza? Bora aqui para mais um exercício, que é o exercício 2.55 do capítulo Estática de Partícula do livro Beer e Johnston. Então, o exercício fala o seguinte: um marinheiro foi resgatado usando uma cadeira de contramestre suspensa por uma roldana que pode se movimentar livremente, suportada pelo cabo ACB. Aqui está o cabo ACB. E é puxada com velocidade constante pelo cabo CD. Sabendo que alfa é igual a 30 graus, beta é igual a 10 graus e que a cadeira de contramestre e o marinheiro juntos pesam 90 kN, determine a tensão suportada pelo cabo ACD e pelo cabo CD. Então tá, vamos começar desenhando então o nosso diagrama de corpo livre. Em todo exercício de estática de partícula é importante começar fazendo isso. Primeiro passo: diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Então tá, vamos desenhar nossa rodana e vamos desenhar os nossos eixos, eixos x e y. Agora vamos aqui o x e aqui o y. Agora vamos pensar nas forças que agem sobre ele. A gente tem nossa força referente ao cabo AC, aqui assim, uma força de tração para fora. Então vamos chamar isso aqui de tensão AC. E aqui a gente tem uma outra força de tração referente ao cabo DC, vamos chamar de TDC. Aqui uma força de tração referente ao cabo TBC. E por fim, a força peso, a força referente ao peso do marinheiro junto com a cadeira de contramestre de 900 newtons. Agora, uma coisa bem importante de notar é que o cabo, quando ele está em tração, quando ele está tensionado, o cabo em si ele vai apresentar sempre a mesma tensão durante todo o seu comprimento. E ele apresenta a mesma tensão durante toda a sua seção. Isso não é verdade para alguns casos específicos, mas em geral a gente pode considerar assim para uma questão de ensino superior de engenharia civil. Agora, acredito que em níveis de mestrado, doutorado, isso seja levado a, a níveis que isso não é sempre verdade. Mas pra gente é assim, tá? Então, e quando o cabo está tensionado e tracionado, a gente pode considerar, na verdade, a gente deve considerar que a tensão ocorrendo em todo o cabo, a força vai ser a mesma por todo o cabo. Então a gente já sabe que esse cabo aqui, que é o cabo A, C, B, e que é o mesmo cabo, ele vai ter a mesma tensão. Então vamos adotar aqui apenas uma só força para eles, que vai ser a TAB e a TAB. Então essas duas aqui são iguais. Já esse aqui é um cabo diferente. Então esse cabo vai ter uma força diferente. Então vamos deixar ele aqui como TDC. Tá, e agora? Agora vamos só pensar no seguinte. Ahn, vamos resolver isso aqui pelo somatório das forças em relação aos eixos x e y. Por quê? Porque ele fala pra gente que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não existe aceleração. E da segunda lei de Newton, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração é igual a zero porque ele fala que a velocidade é constante. Mas que força que é essa que é igual a zero? Na verdade, isso aqui é a força resultante, que é igual a zero. E a força resultante pode ser escrita como um somatório de forças em uma determinada direção z, por exemplo. Isso é igual a zero, nesse caso. Então, o somatório de forças corresponde à força resultante sobre um corpo, e como a nossa força resultante ela apresenta, na verdade, o nosso corpo apresenta uma velocidade constante, ela não tem aceleração, então a força resultante vai ser zero.
Então, a partir disso, bora para as equações que a gente vai utilizar, que vai ser o somatório de forças em x igual a zero. Então, a gente está dizendo aqui, como ele não especifica nada, o enunciado deixa implícito que a velocidade é constante tanto em x quanto em y. Então, a gente pode dizer que o somatório de força em x é igual a zero e também que o somatório de força em y é igual a zero. Essa é uma equação, essa é outra equação. Agora, olhando bem, a gente tem duas equações, certo? E para resolver duas equações, a gente pode resolver no máximo duas incógnitas. Então, olhando para o nosso diagrama de corpo livre, é exatamente isso que a gente encontra, certo? A gente tem uma incógnita aqui e uma aqui. Mas na verdade, essa é igual a essa, então a gente só tem uma. Essa e essa são uma só, e aqui a gente tem outra. Então tá, bora resolver. Somatório de força em x é igual a zero. Isso aqui corresponde a... Vamos usar aqui também a lei dos... Não a lei, né? Mas vamos usar aqui senos e cossenos. Trigonometria. A gente sabe que a componente da força que está colada ao eixo, junto ao ângulo, ela é o cosseno. Já que não está colada e que está do outro lado, no lado oposto ao ângulo, ela vai ser o seno. Só para especificar aqui, esse ângulo é o beta de 10 graus e esse ângulo aqui, 30. Então tá, TAB, cosseno de 10. Lembrando também que aqui essa força está no sentido positivo do eixo x. Então, por isso, essa componente também está no sentido positivo do eixo x. Vamos colocá-la como positivo. Esses dois casos, eles têm a componente negativo no sentido oposto ao sentido positivo do eixo x. Então, essas duas componentes são negativas para a gente nesse somatório de forças em x. Então, TAB cosseno de 10 menos TAB cosseno de 30 menos TDC cosseno de 30. Tudo isso igual a zero. Indo para a segunda equação, e com o mesmo raciocínio da primeira equação, aqui a gente tem o seno. A gente pode ver que todos os senos, todas as componentes desse seno, referente ao seno dessas forças, são positivos, porque estão no sentido positivo do eixo y. E sendo que a única força negativa vai ser o peso. Sendo assim, a gente pode escrever que TAB seno de 10 mais TAB seno de 30 mais TDC seno de 30 menos 900 newtons é igual a zero. Então tá, então bora resolver essa equação. A gente pode isolar um termo, né? Vamos isolar nessa primeira equação o termo TDC. Sendo assim, a gente vai ter que TDC é igual a TAB, botando TAB em evidência, cosseno de 10 menos cosseno de 30 dividido por cosseno de 30. E substituindo esse termo nessa equação, a gente vai ter aqui TAB, botando em evidência, seno de 10 mais seno de 30, mais TDC. TDC a gente viu que é TAB, cosseno de 10 menos cosseno de 30, dividido por cosseno de 30 vezes seno de 30. Isso aqui, seno de 30 sobre cosseno de 30, é tangente de 30. Vamos escrever aqui então.
tangente de 30. Tudo isso vai ser igual a 900. Aqui a gente tem uma equação apenas com TAB de incógnita e a gente pode resolvê-la. Então, colocando TAB em evidência de novo, TAB seno de 10 mais seno de 30 mais, vamos pagar aqui, tangente de 30 cosseno de 10 menos cosseno de 30 é igual a 900. Isolando o TAB, a gente sabe que 900, TAB é igual a 900 sobre seno de 10 mais seno de 30 mais tangente de 30 cosseno de 10 menos cosseno de 30. Botando na calculadora, a gente acha que TAB é igual a 1212,57 newtons. Pegando o TAB e substituindo nessa equação, a gente vai achar que TDC é igual a TAB, que é igual a 12.212,57 vezes o cosseno de 10 menos cosseno de 30, tudo isso sobre cosseno de 30. Então o TDC vai ser igual a 166,31 newtons. E essas são as nossas duas respostas. O cabo TDC tem uma força de 166 e o cabo TAB tem uma força de 1212.